Olá, fã de redes de computadores. Meu nome é Gabriel Viegas e o cara que está filmando é José Lucas. Hoje iremos apresentar sobre DHCP e DNS. Olá, então como eu fui apresentado, meu nome é Gessé e eu sou oficialmente o cameraman. Mas hoje, só por hoje, eu vou estar apresentando o assunto de DHCP, ou Dynamic Host Control Protocol. Antes de começar o DHCP, vamos pensar na timeline, ou linha do tempo. No dia 19 de 2018, nós vimos a apresentação do grupo que falou sobre RARP, Reverse Address Resolution Protocol. A evolução do RARP, na qual a gente não vai ter nenhuma apresentação, é o BOOTP, ou Bootstrap Protocol. O Bootstrap Protocol ele se processa na camada de rede, diferentemente do RARP, que se processa na camada de enlace, e o BOOTP ele vai construir uma configuração única, que é a estação cliente lança a solicitação por difusão na rede, e os servidores BOOTP que estão configurados para responder essa solicitação do cliente, só eles vão responder à requisição do mesmo. O cliente ele vai estar pedindo um endereçamento de IP. Essa parte aqui do BOOTP, ela vai ser fundamental para o que vai configurar o DHCP. O DHCP, sem isso aqui, não seria o DHCP. Como já falado, o Dynamic Host Control Protocol, ou tradução para português, protocolo de configuração dinâmica do host, ele está presente na arquitetura de internet, no protocolo TCP/IP, e ele surge da necessidade de automatizar a requisição e distribuição dos IPs. Para lembrança, aqui nós falamos de estação cliente lança solicitação por difusão na rede. Essa difusão ela está localizada aqui. Método de transmissão lógica em uma rede. Ou melhor, a definição de difusão ela está localizada aqui. Transmissão de difusão nada mais é do que a transmissão por broadcast. Isso acontece, a transmissão por broadcast acontece quando um usuário ou quando um equipamento ele não sabe o endereçamento de IP do seu destinatário. Imagina só que você está chegando, você encontra R$10, você chega na sala e pergunta: quem perdeu R$10? E aí quem responder? Eu que perdi R$10. Esse é o servidor, no caso do DHCP. Esse é o destinatário. Bom, a SON, Self-Organized Network. Por que a SON está aqui? Afinal, a SON, ou rede auto-organizável, ela possui uma configuração, ela possui uma funcionalidade chamada autoconfiguração. A autoconfiguração ela se baseia quando você pega um equipamento e conecta numa rede, esse equipamento ele já vai ser automaticamente configurado. Essa funcionalidade a gente também pode chamar de plug and play. Da mesma forma da gente comprar um fone de ouvido, cabo USB, a gente conecta no computador, e esse fone de ouvido já vai funcionar com microfone e fone de ouvido. E essa configuração do som, ela está inserida no DHCP por quê e como? O DHCP ele vai enviar uma mensagem para todo equipamento novo conectado à rede com todas as configurações necessárias de inicialização. Isso vai incluir a locação rápida e dinâmica de endereçamento IP para um equipamento. Essa atribuição de endereçamento lógico ou endereçamento de IP, ele pode ser feito de três configurações, três formas de configuração. A configuração manual, a configuração automática e a configuração dinâmica. A configuração manual é quando o administrador da rede ele vai atrelar o endereçamento lógico a um endereçamento físico, a uma placa de rede. A configuração automática é quando esse mesmo administrador ele vai inserir no seu banco de dados os IPs necessários àquela quantidade de equipamentos conectados à rede, e cada IP ele vai ser atrelado à máquina por tempo indeterminado. Já a configuração dinâmica, que é o bônus, que é o que veio com o DHCP, ele diz o seguinte: o IP é atrelado à máquina por tempo dinâmico, por tempo determinado. Isso vai fazer o quê? Um IP ele pode ser utilizado por duas ou mais máquinas em tempos diferentes. Servidor de DHCP e cliente de DHCP. Bom, essa é uma diferenciação pelo principal motivo. O servidor de DHCP ele é configurado e administrado pelo administrador da rede, e esse administrador ele vai disponibilizar os endereçamentos de IP, os endereçamentos lógicos para os clientes. São configurados também pelo administrador os prazos de locação de um endereço, e alguns equipamentos da própria rede eles são configurados com IPs fixos. Cliente de DHCP. O cliente de DHCP é qualquer equipamento da rede que ele requisita ao servidor de DHCP um endereçamento lógico. Equipamentos com IPs fixos não podem ser considerados clientes de DHCP. Geralmente, quem possui IP fixo é o servidor de DHCP. Os clientes de DHCP eles vão possuir, como já aqui falaram, uma configuração
geralmente dinâmica, onde eles vão ter equipamento, onde eles vão ter IPs atrelados com um tempo dinâmico, com um tempo determinado. Cada cliente da DHCP ele vai passar por 6 estados de aquisição: inicialização, seleção, solicitação, limitação, renovação e nova vinculação. Cada uma dessas aqui vai trabalhar com uma linguagem, vamos dizer assim, do cliente para o servidor. Isso a gente vai ver posteriormente. Essa parte aqui, inicialização. Quando o equipamento ele vai se conectar, primeiramente, né, a uma rede, ele vai utilizar esse tipo aqui de linguagem para passar para o servidor. Ele vai mandar DHCP Discover. É como a gente falou naquela analogia. O cliente ele vai chegar perguntando quem tem a cédula de R$10 e que levantar a mão dizendo, né, que perdeu o dinheiro é o servidor. Mesma coisa aqui, é isso. Então ele vai entrar em estado de aguardo, esperando o servidor responder a solicitação. O servidor vai responder com DHCP Offer. O servidor DHCP ele vai responder com o endereçamento de IP, né, oferta no caso. Endereçamento de IP, máscara de rede, o gateway default, servidor de DNS e domínios a que as máquinas pertencem. Isso tudo são as configurações de inicialização para o cliente DHCP. O cliente ele vai receber a sua oferta do servidor e ele vai, na mesma hora, aqui em seleção, ele vai responder dizendo que ele aceita aquele endereçamento de IP com mais aquele conjunto de configurações. Mandando essa resposta, ele vai entrar no estado de solicitação. Solicitação é o estado de aguardo do cliente DHCP. Ele vai estar esperando a resposta do servidor, dizendo que PogChamp pode aí começar a trabalhar nesse endereçamento de IP. O servidor vai responder com DHCPACK. A limitação é o seguinte: o DHCPACK ele vem quando o usuário começa a trabalhar com aquele endereçamento de IP, né, com essas coisas aqui, ele recebe computadores. Os computadores de quanto tempo aquele cliente pode ficar com aquele endereçamento de IP, quanto tempo aquele cliente vai ficar com aquele domínio. E isso ocorre, na limitação é quando ele escolhe não mais continuar com aquele endereçamento de IP. Por exemplo, eu tenho um notebook, esse notebook se conecta a uma rede e essa rede ela tem um endereço, esse meu notebook tem um endereçamento de IP que vai ter, sei lá, por mais 2 dias. Eu posso ter aquele endereço. Não quero mais ter aquele endereço, eu mando para o servidor um DHCP release e daí eu volto ao estado de inicialização onde meu cliente ele pode, né, escolher um novo endereçamento de IP. Na renovação, certo? O DHCPACK. Como nós falamos aqui, o DHCPACK ele manda, né, o conjunto de tempo. Ele diz quanto tempo tu tem para entrar em período de renovação do IP, quanto tempo tu tem até o fim da alocação daquele endereçamento de IP e quanto tempo tu tem até a sua nova vinculação para o novo endereçamento de IP. Então, quando eu começo a trabalhar com aquele conjunto, com aquelas conjuntos de configurações que o servidor me mandou, o cliente ele inicia todos esses computadores. Quando o computador de fim de locação, que é o aluguel do IP, né? Quando esse computador aqui está chegando ao fim, o cliente ele manda um DHCP request para o servidor. Esse DHCP request ele serve para pedir mais tempo de locação. Se eu tenho um notebook conectado à rede, né? Mesmo notebook tal, e eu quero que esse notebook ele continue com o mesmo endereçamento de IP por mais tempo, só que eu estou chegando no período do fim de locação, então eu mando esse código para o servidor pedindo mais tempo para ficar com aquele IP. Se o servidor aceitar, se ele me der mais tempo de aluguel, ele vai me responder com outro pacote, né, DHCPACK, DHCP espaço ECK, né, mas não tem esse espaço, então eu chamo de DHCPACK, onde ele vai mandar um novo grupo de configurações. Esse novo grupo de configurações ele possui um novo tempo de computadores. Se o servidor ele não aceitar, né, se o servidor ele, não, você não vai mais ficar mais tempo com esse IP nessa rede, então ele manda um DHCP-NEC ou DHCP-PANAC, onde o cliente ele volta de novo ao estado de inicialização, onde ele vai ocorrer de novo, a mesma coisa, onde ele vai pedir para o servidor DHCP um endereçamento de IP, aí o servidor vai mandar as configurações e tudo mais. Então aqui ele volta ao estado de inicialização. Nova vinculação ocorre quando o segundo computador está chegando a zero.
Então, o DHCP request, mesma coisa, ele pede uma nova vinculação de endereçamento de IP. E se o servidor aceitar DHCP, o servidor vai mandar um novo endereçamento de IP para ele. E se o servidor ele recusar DHCP-NEC, vai mandar de novo o cliente para a inicialização, onde ele vai precisar de novo de outra oferta. Olá pessoal, agora sobre DNS. Primeiramente, é necessário saber que ele surgiu em 1983. Antes disso, tudo deveria ser decorado. Um conjunto de números, por exemplo, 64.233.169.105 seria necessário para simplesmente acessar o Google, que é muito mais fácil agora botando só www.google.com. Esse sistema ele traduz então o nome nominal do google.com para uma forma que o computador entenda, no caso o IP. Para gerenciar todos esses nomes dos domínios é utilizado um banco de dados distribuído, ou seja, existem 13 servidores ao redor de todo o planeta que se responsabilizam por armazenar todos esses nomes de cada URL juntamente com o seu IP correspondente. Mas é importante saber que existe uma ferramenta chamada cache. Toda vez que tu entrar em um site, é armazenado localmente nesse cache. Ou seja, muitas vezes não é necessário fazer todo o processo DNS, porque ele já vai estar no cache. Então ele só verifica, está no cache? Ok, vai direto para o site. Se não estiver, aí sim ele utiliza todo esse processo do DNS, que é feito, inclusive indo até os 13 servidores. Então, agora eu vou falar como ele funciona. Ele é um sistema hierarquizado e também distribuído. Ou seja, ele tem 13 servidores ao redor de todo o globo. Mas imagine só se tivesse um único. Isso significa que quem reside na Ásia e tem um servidor americano teria que passar por toda essa distância. Isso resultaria numa velocidade muito prejudicada. Também é importante esse sistema distribuído porque vai que um trave. Então, o outro desses 13, desses 13, vai poder assumir essa responsabilidade e guiar a partir disso. Agora vamos falar sobre a forma de hierarquização. Por exemplo, aqui tem o link www.google.com.br. Ponto. Esse ponto aqui ele significa a raiz. Muitas vezes a gente não insere esse ponto, mas ele sempre está aí pela programação de cada navegador. Essa raiz ela vai ser muito importante e ela é justamente esses 13 servidores. Seguindo para o próximo nível vem o BR, que é o CCTDLS, que é o Código de País para Domínios de Primeiro Nível. No Brasil, no caso, para quem queira ter isso no seu site, tem que acessar o registro.com.br, que aí tu vai poder pegar esse BR e inserir no teu link. Já o .com, ele é o TLD, que é o domínio de alto nível. Sempre que depois de passado da raiz, ele vai direto para o TLD. Ele vai sendo sempre numa hierarquia. Pegou o ponto, achou o .com, achou o Google. Aqui ele redireciona o usuário para o site. É importante citar que todo domínio ele tem uma autoridade. Que essa autoridade, geralmente, ela começa com um NSI e não é visível no link, mas ela sempre vai redirecionar o usuário. Bom, agora vamos falar sobre alguns conceitos importantes, zona e DNSSEC. Primeiramente a zona. A zona ela pode ser o mesmo que um domínio, mas quando há subdomínio são duas coisas completamente diferentes. Aqui eu trouxe um exemplo, globesport.globo.com. Existe um site, globo.com. Imagine um gráfico, aqui seria a zona. Mas dentro dessa zona existe outros subdomínios. Isso aqui seria o Globo Sport. E aqui seria o G1, por exemplo. Agora seriam duas coisas completamente diferentes, zona e entre seus domínios. Porque o domínio do Globo Esporte é globesport.globo.com. Então não tem nada a ver com a zona. A zona ela basicamente é o que
armazena tudo isso. Um exemplo bom de citar é o Facebook. O Facebook seria algo assim, somente, porque não há nenhum outro subdomínio nela. Ou seja, nesse momento, a zona vai ser igual ao domínio. Agora falando sobre o DNSSEC. Ele é um sistema de segurança. Esse sistema de segurança ele evita ataques de hackers que inserem na URL outro e direcionam para outros sites. Com o surgimento desse DNSSEC, isso não é mais possível fazer. Então, é uma grande ajuda para o servidor DNS. Agora sabemos por que o DHCP existe, para automatizar na configuração e aquisição de IPs a elementos conectados à rede. E o DNS também, para traduzir essa URL de formato que o computador entenda, no caso IP. Mas como ocorre a integração entre DHCP e DNS? É isso que veremos agora. Então, recapitulando, a gente sabe que o DNS ele é utilizado para traduzir um número de protocolo, número IP. Esse número IP, no entanto, ele não é interno. Então aí surge um problema. Como que faz para atualizar essa base de dados? Sempre que um computador é reiniciado, ele perde esse IP. Aí vem um problema que surgiu até os anos 2000. Quando uma nova atualização no Windows, Windows 2000 ou Windows NT, ele surge com uma ferramenta chamada Dynamic Updates. O protocolo DHCP, que vai fazer essa configuração de IPs, ele vai trabalhar juntamente com essa ferramenta do Windows NT ou Windows 2000, que é o Dynamic Updates. Como o Viegas falou, toda vez que o computador é reiniciado, toda vez que ocorre uma nova vinculação, como a gente viu no protocolo DHCP, toda vez que surge alguma modificação na relação de IP para máquina, para componente e para elemento conectado à rede, o Dynamic Updates, ou atualizações dinâmicas, ela vai mandar para o DHCP qual computador foi mudado, qual nome foi mudado e também qual IP agora é livre ou é ocupado ou mudou de computador de nome para outro. Então, agora falando sobre como funciona bem certinho essa comunicação. Ela basicamente é uma requisição de cliente-servidor. Ou seja, ela pega o DNS ele possui diversos registros, mas nesse momento serão usados dois registros, o A e o PTR. É uma comunicação TCP/IP, ou seja, existe o nome de um host, que a gente sabe que o DNS ele traduz para IP. E também tem um processo reverso, o do IP para o nome do host. Então, assim se dá a comunicação cliente-servidor através dos registros A e PTR. O registro A é o nome do host para o IP. Sabemos que o DHCP ele possui três tipos de configuração: a configuração manual, a configuração automática e a configuração dinâmica. Bom, isso vai mudar, as configurações elas vão mudar, principalmente se um IP relacionado a uma máquina, que esse IP ele vai ser estático, fixo ou dinâmico, Como a gente já viu em servidores DHCP, nós podemos configurar elementos conectados à rede com IPs que não vão mudar, IPs estáticos. Esses elementos que possuem IPs estáticos, eles não são considerados clientes DHCP. O registro A, quando o IP for fixo, for estático, quando o IP não for mudar, o computador, o elemento que está conectado à rede, que possui um IP fixo, ele vai fazer o registro A e o registro PTR. O mesmo computador vai fazer os dois registros. Quando o IP for dinâmico, o computador ele vai fazer o registro A, que é o nome do host para o IP, e ele vai mandar uma requisição para o servidor DHCP, para que o servidor DHCP atualize o banco de dados do DNS com uma requisição de IP para o nome do cliente. Já que o IP é dinâmico, então o computador ele não vai mudar, porque se eu quisesse mudar o IP do computador, eu teria que fazê-lo manualmente. Mas já que o IP é dinâmico e quem configura essa dinamicidade do IP é o servidor DHCP, então o servidor DHCP que tem que fazer esse registro no DNS. IP dinâmico para o nome do host, que não muda.